O corpo do estudante vítima de bullying, assassinado ao descer de um ônibus em Porto Alegre, foi enterrado nesta manhã no cemitério da Santa Casa, aqui na capital. O adolescente que confessou ter cometido o crime vai ser ouvido pelo Juizado da Infância e da Juventude no início da tarde de hoje. Na madrugada de quarta-feira, um jovem de 14 anos procurou a polícia confessando a morte de Matheus Dalvite, de 15 anos. O adolescente está internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo desde o início da noite de ontem. A arma do crime foi encontrada no pátio da casa dele. Em depoimento, ele confirmou a confissão que já tinha feito informalmente. Ele manteve a versão preliminar, informando que, ao tentar auxiliar um amigo dele, que por vezes foi agredido por esta vítima, foi cobrar uma atitude da vítima, Matheus, e por sua vez acabaram se agredindo e ele veio a efetuar disparo que resultou na morte deste adolescente. Matheus foi morto na noite de terça-feira ao descer de um ônibus no bairro Navegantes. Atingido com um tiro no peito, ele chegou a pedir ajuda neste bar, mas não resistiu. As desavenças entre a vítima e o amigo do autor dos disparos teriam começado nesta escola no bairro Humaitá. A mãe do jovem assassinado diz que o filho era vítima de bullying há 2 anos. Pois é, de um lado a tragédia, uma família teve a vida, os planos mudados para sempre. Do outro, a violência declarada, confessada e premeditada. E do outro lado ainda estamos nós, a sociedade espantada com uma realidade tão cruel. Por que tanta violência entre os jovens? Sobre este assunto nós vamos conversar agora com o psiquiatra Paulo Berel Sukienik e o professor Aloísio Pedersen, que realiza um projeto aí de escola sem violência na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus, aqui em Porto Alegre. Boa tarde, bem-vindos ao Jornal do Almoço. Boa tarde. Bom, eu começo conversando com o senhor, que é um especialista em comportamento. Daria para explicar por que essa violência entre os jovens aumentou tanto e se existe até um nome agora para essa violência, quer dizer, parece uma aceitação, entre aspas, bullying. É muito importante esse ponto porque realmente esse termo ele é mais novo, bullying, só que o fenômeno é muito mais antigo. O fenômeno do ódio, o fenômeno do desrespeito ao outro, o fenômeno de não respeitar as diferenças, isso nos preocupa já há bastante tempo. É a velha briga da saída da escola, só que hoje muito mais violenta. Mais violenta e parece, como tu bem colocaste, está mais institucionalizado. Parece que é um fenômeno normal, que existe bullying, que a gente tem que conviver com isso, que faz parte da sociedade, que a violência faz parte da sociedade. É como se uma parte da sociedade aceitasse isso como normal. Que horror. Agora eu pergunto ao professor, que realiza um trabalho aí anti-bullying há 4 anos numa escola. O que o senhor conseguiu, um raio-x de onde começa, por que acontece, qual é o papel da escola nisso tudo? É uma sociedade violenta, né? Uma família violenta, ela produz uma escola violenta, né? E a raiz realmente vem de casa, né? É a falta de parâmetros, a falta de regras. Por isso que a escola ela tem que assumir essa paternidade com regras claras e sem impunidade, né? Mas também atender a vítima e atender o agressor quando eles aparecem, né? Tudo começa, Rosane, no apelidinho. Começou o apelido, dá um empurrão, é ali que começa, então, a escola entrar com projetos, envolver esse aluno em outras formas, com dança, com música, né? Para ele ter uma outra atividade, né? Mas é ali, é no comportamento, primeiro nesse início, no apelidinho, no empurrãozinho, ali é que a coisa vai começar. Quer dizer, o senhor está colocando que a escola deve ter regras. O senhor acha que os pais não estão dando limites aos filhos? Eu acho que não estão dando limites, né? Alguns pais, obviamente. Eu acho que esse fenômeno está inserido numa cultura violenta da sociedade. Nós vivemos um momento de desumanização das relações sociais, né? Como se fosse uma espécie de faroeste, cada um está vendo o próprio umbigo. Não há uma preocupação genuína com o outro, né? É uma preocupação em aparecer e não respeitar as diferenças, respeitar que existe um outro. Né? Faz parte da formação da criança, do adolescente, entender que ele é ele e existe um outro. Né? Tem pessoas que passam a vida sem entender que existe uma outra pessoa, que aquela pessoa não está ali para servi-la, mas que ela é constituída de outros valores, também outras tem crenças. Vida própria. Agora, vocês falam em regras da escola, limites dos pais. Eu pergunto, até que ponto a sociedade também tem culpa nisso? Porque o menino que foi assassinado, a mãe falou que há 2 anos ele sofria assédio das outras crianças e era chamado de gordinho e acabou morto por causa disso. Quer dizer, um padrão de beleza, ser gordinho é motivo de chacota, de violência e de morte.
Quer dizer, nós todos, de alguma forma, temos alguma responsabilidade nisso? Sim, total. A gente tem que prestar atenção num fenômeno que a gente chama de projeção, que é colocar o ódio que temos dentro da gente no outro. Então, na verdade, o agressor, ele coloca algo indesejado dele mesmo no outro e escolhe crença, cor de pele, fatores físicos. São crianças, adolescentes com problemas? São crianças e... São muito problemáticas, são muito doentes, né? Precisam de ajuda também. A gente fala numa estrutura até de maldade, né? Como uma doença. Né? Uma pessoa que não tem condições de segurar o seu lado agressivo e desloca o seu lado agressivo para o outro. Professor, o senhor conseguiu perceber alguma diferença nesses 4 anos de trabalho? Se tem diminuído a violência entre as crianças, o bullying, pelo menos na escola que está sendo feito esse projeto? Total, porque a escola tem que apresentar um projeto claro, um projeto que envolva o adolescente, a criança, de uma forma muito mais criativa, né? Em 2006, a gurizada chegou quebrando a escola, depedrando, quebrando banheiros, portas, pichando, e aí o diretor fez um dossiê rápido, porque a violência ela tem que ser encarada de frente, rápida. Não dá para ficar esperando, né? Fez um dossiê, chamou o Conselho Tutelar, chamou a Secretaria de Educação, os pais, fez uma reunião e me puxou para um projeto com arte com eles, né? A escola mudou o perfil. A escola mudou o perfil. Eu estou com uma camiseta, uma das camisetas do projeto. Ano passado, a escola, os 1000 e tanto alunos ficaram envolvidos com campanhas anti-bullying em vídeos, em camisetas, em cartazes. Inclusive, o vídeo premiado esteve no blog da Zero Hora, foi excelente. Então, essa gurizada ficou motivada de uma outra forma, quer dizer, é a escola trabalhando o corpo do aluno, trabalhando a emoção, trabalhando valores. Porque quando o aluno fica disposto num projeto, aí que vai aparecer a briga, aí que vai aparecer a contenda. Aí aparece o educador para dizer que não é. A escola tem que contrastar com a realidade social que está aí. E a criança que está sendo vítima de bullying, o que ela deve fazer na escola? Mesmo que a escola não tenha um projeto, qual é a atitude dela? Porque não adianta chegar em casa e contar para o pai. O problema é que a criança não fala. A criança ela começa a aceitar aquilo que ela já é diferente. Ela já vem de uma família, de uma estrutura mais de sensibilidade. Ela se acha diferente, ela vai assumindo aquilo, daqui a pouco ela acha que ela é diferente, e daqui a pouco ela acha que ela é igual ao agressor, porque ela começa a ter raiva do agressor. Ela começa a querer que o agressor também morra. Coisas que ela nunca teve, o agressor posiciona nela. Como né? parar isso? Parar isso? Não, nós temos que romper o ciclo do medo, né? Perfeito. As crianças que são agredidas, elas têm muito medo. Né? E às vezes encontram um meio que não ajuda neste medo, não contém, não auxilia, não acolhe. O ideal seria elas revelarem esse medo para os pais, para os professores. Isso é o caminho, né, de todos os abusos, agressões, é revelar. É pedir ajuda do jeito que for. Né? Esse é o único caminho que temos para ajudar. Como ela não pede ajuda, Rosane, aquele que estiver excluído na sala de aula, quando o professor entra, aquele é vítima de exclusão, de bullying, de chacota, de risada. Né? Porque na hora que sai o professor, a coisa acontece. Ele pode identificar e pode puxar para o SOI, pode puxar para a conversa. Né? Tá, ok. Eu quero agradecer a presença de vocês no Jornal do Almoço, os esclarecimentos, as dicas para os pais. Fica aí, então, incentivem seus filhos a chegar em casa e contar o que acontece dentro da sala de aula. E se for o caso, vá para a escola do seu filho, da sua filha, vá lá, acompanhe de perto para que não se repita ações como a gente viu. E tem também a questão da internet, que é muito importante. Hoje facilita muito esses encontros de agressividade, de violência, e é preciso estar atento, sim. Pai tem que dar limite, né? Sim. Obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde.